Olá, olá, professoras e professores aqui do Simpro Santos e região. Estamos aqui mais uma vez com o Clipando, agora na sexta edição. Nossa sexta edição com esses temas aqui destacados aqui na capa da sexta edição. Esse conceito muito interessante que vamos discutir num clipe aqui no final, geografia e os não lugares, né? Eu conheci esse conceito de nowhere, justamente da cinematografia, principalmente do Wim Wenders. Agora, esse conceito desse pesquisador francês eu não conhecia e eu vou compartilhar com vocês. O outro é a pesquisa O Raio-X da Adolescência Brasileira, com algumas coisas bem interessantes para a gente discutir, e outra questão do direito escolar e gestores de escolas. Tá? A questão do direito escolar, não questão do direito à educação, direito escolar, né? Que não chega a ser uma especialidade dentro do direito, mas uma convergência, né, de áreas do direito que a gente vai ver aqui. Então, sejam bem-vindos aqui à edição número 6, tá? Nesse esforço aqui do Simpro, no sentido da formação dos professores, né? Além da mobilização e assistência que forma esse tripé, a formação, né, o tripé de todo o sindicato, né? No caso aqui, o Simpro Santos e região, esse nosso programa em que a gente não só faz clippings, selecionam artigos, né, que saem aqui na internet, na imprensa, especializada ou não, sobre educação, mas também a gente comenta aqui sempre no sentido de criar oportunidades de inspirações, insights, sabe? Aqueles eurecas, luzes, né? Que acendem para a gente ter novas ideias, né? Novas ideias em estratégias, pesquisas e assim por diante. Então, vamos lá, então, andar com o nosso conteúdo. Temos aqui o primeiro clipe. Vamos lá, perguntas e respostas jurídicas que todo gestor escolar deveria saber. Isso está naquele site, né, que eu já toda edição, né, eu compartilho algo com vocês aqui desse site, na verdade, uma agência de notícias sobre inovações em educação a por vir, tá? Material desenvolvido pela OAB reúne orientações práticas sobre inadimplência, contratos, questões disciplinares e mais. Aprenda como aplicar o direito na administração escolar. Esse texto aqui do Juan Oliveira, né, abre com umas questões bem interessantes, né? O que fazer quando um aluno se ausenta por muito tempo? Quais são os avisos obrigatórios que toda escola deve ter? E o que fazer se um aluno for furtado dentro da instituição? Essas são perguntas, né, que demandam um conhecimento jurídico, que muitas vezes a gente sabe que os gestores escolares não possuem. Tá? Essa é uma área, não ainda é uma especialidade, mas aqui do direito escolar. Não confunda com direito à educação, tá? Que, como eu coloquei, não é necessariamente um ramo do direito, mas é até abordado, pelo que eu sei, em cursos de graduação, mas nunca de forma aprofundada, em cursos de graduação do direito. Na verdade, é uma conjunção, né, de diferentes ramos da área do direito, como constitucional, civil, trabalhista, empresarial e até penal. Tá? Eu destaco um trecho aqui desse artigo que é importante, tem um link para você acessar ou você baixar, né, a cartilha jurídica para gestores escolares. Você clica no link aqui, aí abre aqui na tela do navegador e tem a opção de você baixar. Tá? Para auxiliar gestores na missão de seguir as normas jurídicas vigentes, a comissão OAB desenvolveu essa cartilha jurídica para gestores escolares. Quero
ler com vocês aqui esse trecho que é interessante aqui, que eu acho que é central desse texto. Normas de administração escolar. A cartilha desenvolvida pela OAB observa quais são os deveres legais dos gestores para o bom funcionamento da escola e elenca 3 grandes normas como as principais que regulam o cotidiano. Quais são? A saber, contrato de prestação de serviços educacionais, regimento escolar, proposta pedagógica. Para cada item, o documento detalha o significado e como a gestão deve se posicionar. Além disso, traz destaques sobre qual o número máximo de alunos permitidos em sala e quais avisos são obrigatórios. E entra nas questões disciplinares aqui. Quais são as medidas de combate à indisciplina mais comuns? O que a escola deve fazer se houver suspeita de tráfico, consumo por droga por alunos da escola? Um professor pode retirar um aluno da sala por não ter levado material didático? Então, todas essas questões, né, que nós professores, né, eu como professor, jamais passava pela minha cabeça a judicialização de questões escolares, tá? Ou universitárias, no meu caso, que grande parte da minha experiência é como professor universitário. Mas isso, no nosso mundo atual, né, judicializado, né, até a política é judicializada, então passa pela cabeça dos gestores. Os gestores têm que estar atentos a essas questões, né, que envolve aqui a administração escolar, a gestão escolar. Então é bem interessante esse texto, tá? É aquelas coisas que é a última coisa que eu pensava como professor, né, já que a gente está mais preocupado com dinâmica no interior da sala de aula, e a gente esquece muitas vezes do entorno, né, do gerenciamento do entorno, né, do todo, no qual a gente está inserido, que é a função dos gestores, né, felizmente ou infelizmente. Vamos ao segundo clipe aqui, vamos dar uma olhada. Alunos aprendem mais quando a gestão é acolhedora. Novamente, desse site O Porvir, tá? Alunos aprendem mais quando a gestão é acolhedora. Essa palavra acolhimento é uma palavra que está muito na moda, né? Muito sendo usada. Uma boa liderança escolar pode promover um ambiente seguro e inclusivo, focado no desenvolvimento dos alunos e da equipe como um todo. É interessante que esse artigo da Luciana Alvarez abre aqui no primeiro parágrafo, tá? A escola é o primeiro ambiente de socialização das crianças fora do seio da família. Para os pequenos que estão começando a explorar o mundo além do olhar dos pais, é evidente a necessidade de se sentirem seguros e acolhidos. No entanto, à medida que as crianças crescem, essa preocupação parece ser negligenciada. Contudo, criar um ambiente acolhedor é essencial para a primeira infância até a adolescência, abrangendo todas as etapas da jornada educativa. Isso me faz lembrar um sociólogo norte-americano chamado Talcott Parsons, é da sociologia funcionalista norte-americana. Ele fala das relações sociais primárias, secundárias e terciárias, tá? As relações primárias são as relações face a face, geralmente as relações familiares, né? Aquelas assim, face a face, rosto a rosto, né? Mais governada, né? Mais governada não, digamos, onde as relações de troca nesses tipos de relacionamentos têm a ver com afetividade, o amor, afeto, tudo que envolve ali as relações familiares, tá? Mas principalmente a moeda de proteção, né? Isso é coisa bem da teoria sociológica funcionalista norte-americana, em que as relações sociais ocorrem a partir de uma troca de moedas, né? Como ele colocava. Já as relações secundárias já começam daquelas primeiras relações fora do lar, né? As relações de amizade e as relações escolares, tá?
sendo que as relações de amizade escolares já começam a ser mediadas institucionalmente, né, por papéis sociais. Então, como aluno, professor, entre as amizades, né, ou até a questão do namoro, a instituição da fidelidade, a traição, o afeto já colocado no novo nível mais contratual, e as relações terciárias da sociedade, as relações mais abstratas, relações trabalhistas, as relações entre eleitor e político, tá? As relações do mercado eleitoral, são as relações mais abstratas. Então, aqui as relações escolares, elas estão no meio das relações mais abstratas da sociedade, as primeiras relações que a gente trava quando sai de casa. Então, é muito importante essa questão do acolhimento, porque, de certa maneira, entra naquela questão da psicologia do ego de Freud, na minha opinião, né? De que você está em busca, né, de ser aceito, acolhido por um grupo. A gestão, a estruturação do ego passa por isso aqui em Freud. Eu destaco esse trecho aqui desse texto bem interessante. Os estudantes muitas vezes não expressam verbalmente que não se sentem acolhidos, mas demonstram sinais claros. No caso das crianças pequenas, os comportamentos mais comuns incluem a recusa em ir à escola e atitudes mais infantilizadas. A alimentação pode ficar mais complicada, aqui é o primeiro problema do sono, etc., explica o psiquiatra aqui, que é referenciado aqui na matéria. Conforme cresce, evidências podem ser observadas em sinais como desmotivação repentina, queda de rendimento escolar. Temos também certas falas como eu sou burro, ninguém gosta de mim. Se eu não me sinto acolhido, tenho minha autoestima afetada e não me sinto digno de ser gostado por um grupo. Daí eu passo a me isolar. É muito interessante isso, a questão do bullying que é colocado. Segundo o psiquiatra aqui, o Stanislau, né, que é a referência aqui, uma das referências, uma das informações de pauta, falando mais tecnicamente em termos de jornalismo, aqui da matéria, a criança isolada tem risco acrescido de ser vítima de bullying. Um amigo já protege contra o bullying, isso é muito importante. Mas estudos mostram que quem tem pelo menos 3 amigos já está praticamente a salvo. Isso aqui de acordo com pesquisadores de um estudo gringo, né, norte-americano. Um amigo é um tesouro e pode ajudar você a enfrentar o bullying. O bullying é menos frequente entre crianças que têm amigos, tá? Essa, para mim, é nova, né? Você passa a ter, principalmente dessa questão de, ao ser aceito, essa questão de um aumento de autoestima, tá? É claro que muitas coisas que explodem dentro da escola vêm de questões não resolvidas ou de famílias que estão em crise. E principalmente aquele fenômeno dos pais ausentes. A gente sabe muito bem disso em termos, já falei aqui de Talcott Parsons, mas os estudos da personalidade autoritária, né, permitam citar aqui a Escola de Frankfurt, mas principalmente os estudos de Theodor Adorno e Max Horkheimer, que coloca essa questão da família nuclear, né, que é a típica família do pós-guerra, em que cada vez mais os pais começam a ficar ausentes ou fisicamente ou simbolicamente, pela questão que os pais têm que trabalhar, a questão da proletarização, do assalariamento dos pais, e os filhos cada vez mais sozinhos, tá? Diante, no caso deles, né, diante da TV, diante dos meios de comunicação, que passa a ser os novos pais, aquilo que se chamava antigamente a babá eletrônica, tá? Então, essa coisa da ausência simbólica dos pais, tá, na minha opinião, é uma coisa que vai explodir muito na escola, tá? Vai acabar explodindo na escola dessa ausência simbólica, vamos dizer assim, porque os pais, é claro, estão presentes, mas a questão do esvaziamento simbólico dos pais, sempre cansados, jornadas de trabalho extenuadas,
não tem muito tempo a não ser manter aquele small talks, como se fala em inglês, né? Pequenas conversas que são mais de cunho fático. Tipo, eu estou aqui, você está aí, oi, e aí, tudo bem? Essa coisa que os ingleses chamam de small talks, tá? Então, isso aqui é fundamental, essa questão da amizade, tá? E essa questão do acolhimento, que é uma questão muito importante que está sendo agora colocada em foco, tá? Inclusive como a ideia, esse aspecto, né? De que aqueles que têm amigos, pelo menos 3 amigos, dizia a pesquisa, já está livre do bullying, tá? Então é a questão de aceitação. Me permitam repetir novamente esse grande insight de Freud, que eu sempre, na psicologia do grupo e análise do ego, né, que perpassa, né, essa ideia de que o homem mais teme não é a morte, é a solidão, é não ser aceito, é ser rejeitado. É como se fosse morrer em vida, né? Então, esse morrer em vida passa pela crise da autoestima, passa por uma série de coisas, né? Vamos lá, vamos agora. O terceiro clipping, claro que tem a ver com o espaço escolar, mas tem a ver com uma reflexão que a gente pode fazer em relação, por extensão, às big techs, né? Vê aqui, 8 alunos são suspensos sob suspeita de criar lista de cunho sexual envolvendo colegas adolescentes no Rio Grande do Sul. Polícia Civil registrou boletins de ocorrência e investiga caso como cyberbullying. Defesas não foram localizadas. Foi no Instituto Federal, esse caso aqui ocorreu, no Instituto Federal Sul-Rio Grandense. 8 estudantes foram suspensos por suspeita de criar e compartilhar uma lista com conteúdo de cunho sexual que envolvia colegas adolescentes do IFSU, esse Instituto Federal do Sul Rio Grandense, lá em Pelotas, Rio Grande do Sul. Um aluno e 29 alunas tiveram a imagem indevidamente utilizada numa espécie de classificação ofensiva feita pelos autores. O material circulou nas redes sociais e aplicativos de mensagem no último fim de semana, tá? Essa matéria foi de agora, dia 26 de março. Então, foi nesse final de semana, agora passado, tá? Segundo a vice-reitora, os suspeitos com idade entre 15 e 16 anos foram afastados por tempo determinado. Olha, se eu contar para vocês que essa é a história do surgimento do Facebook, do Mark Zuckerberg, foi exatamente isso, tá? Aqui esses alunos são punidos e justamente o Mark Zuckerberg nessa idade também, o fundador do Facebook, hoje a empresa chamada Meta. Você sabe que o Facebook começou por aqui. O Face Mesh, tá? Na Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg era um jovem nerd, tá? Ele era um gênio de algoritmos, linguagem de programação, mas, em geral, né, por esse motivo, ele tinha uma grande dificuldade de se comunicar, estabelecer rede de relacionamentos. É aquilo que a gente pode definir como o nerd clássico, né? Só que ele descontava a sua ansiedade difamando pessoas em um blog que ele acabou criando lá dentro da Universidade de Harvard, isso dentro dos muros ali Você ainda tinha... Isso foi em 2005, um Orkut ainda, né? Mas dentro de uma rede lá criada pelos próprios alunos para se comunicarem entre si. Aí ele teve uma ideia divertida para ele, né? Um jogo com as fotos de todas as moças da universidade, para que as pessoas pudessem escolher qual a mais bonita, a mais atraente e outras coisas que a qualidade desse programa, a qualidade editorial aqui, não me permite dizer também
os critérios de julgamento, né, entre as garotas era o face mesh, tá? Face mesh. Quem é mais, digamos assim, quente? Vamos traduzir Rotter por quem é mais quente, tá? Clique para escolher. Assim surgiu o face mesh. E depois que daria origem ao Facebook, tá? Isso lá pelos idos 2000, acho que final dos anos 90, né? Por aí, ele estava início dos anos 2000. Isso é que deu origem. Exatamente isso. O que os alunos estão sendo punidos da Universidade, da Instituto Federal lá do Rio Grande do Sul, ironicamente, foi a partir disso, de uma situação assim que surge uma Big Tech do Vale do Silício nos Estados Unidos. Tá? Então, isso passa uma questão que eu acho que muitos autores, né, principalmente o Arthur Crocker, né, não sei se eu tenho aqui o livro. Será que eu tenho aqui? Estamos gravando, mas estamos ao vivo aqui. Não me corte isso, por favor. Vamos ver, será que está aqui? Acho que não está aqui. Está lá, não está. Ah, está aqui. Exatamente. Esse livro muito interessante. Opa, apagou a luz aqui. Estamos falando de tecnologia, a tecnologia começa a não funcionar. Esse cientista político canadense, Arthur Crocker, e Michael Weinstein, o Data Trash, a teoria da classe virtual. Esse livro muito interessante, tá? Não tem traduzido para o português. Ele acabou criando, no final dos anos 90, um coletivo de pesquisadores em cybercultura, o C-Theory, tá? Que é bem interessante, né? Que marca ali o início dos anos 2000, as pesquisas em cybercultura. Então, ele coloca como um traço dessa classe que ele chamava de classe virtual, elite virtual, essa coisa da amoralidade tecnológica. Então, para eles, trabalhar com algoritmo e fazer esse tipo de coisa, como o Face Mesh, era legal, bacana, divertido, tá? Num traço perigosamente amoral. Você sabe que a moralidade é mais perigosa que a imoralidade, né? Que o imoral, ele sabe que está fazendo algo errado. E ele esconde isso. Ele se esconde. Ele se utiliza de álibis ou uma série de coisas. O amoral, não. Ele tem orgulho, ele acha que está fazendo legal, porque ele faz aquilo porque ele pode. Porque ele conhece os algoritmos, conhece a tecnologia, conhece a programação de computadores, ele faz uma coisa legal. Tá? Então, essa marca de amoralidade, a gente está vendo as consequências disso. As big techs surgiram desse perfil amoral, dessa elite virtual, como aponta o Arthur Crocker, nesse livro do final dos anos 90, o Data Trash. Tá? A teoria da classe virtual. Tá? Muito interessante esse livro, se vocês acharem, né? Está lá na Amazon, né? Mas, de repente, ela tem PDF para baixar, tal. É muito interessante que é um documento do início dessa nova elite, que domina agora o século XXI, que são as Big Techs, que é o Vale do Silício. Então, por isso, essa coisa que esses algoritmos, a gente fala dos algoritmos, né, que são opiniões codificadas. Voltamos aqui, caiu a luz, aqui caiu a energia, teve que parar e agora voltamos. Vamos tentar voltar da onde nós paramos, né? Vamos tentar voltar. A gente estava falando aqui do livro do Arthur Crocker, tá? Sobre essa questão do Instituto Federal. A gente está falando dessa moralidade dessa classe virtual, né? Que a gente está vendo que, no caso aí do Zuckerberg, né, o início do Facebook, né, está exatamente em cima disso que ocorreu no Instituto Federal, lá do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Pelotas. Tá? Então, esse traço da moralidade, tá?
a gente verifica hoje as consequências aí com as Big Techs do Vale do Silício, que impulsionam esses conteúdos referentes à intolerância, ódio e etc. Fala-se muito que os algoritmos são opinião codificada. Os algoritmos nada mais são do que opinião humana, a opinião dos seus criadores codificadas. Tá? Então, a gente verifica muito bem o perigo dessa moralidade. Né? Então, você tem essas redes sociais, né, que acabam os algoritmos impulsionando justamente esses conteúdos, né, como esses do Face Mesh, tá? A origem do Facebook, hoje uma das Big Techs chamada de Meta, no Vale do Silício. Mas vamos ao outro clipe aqui. Vamos lá, o outro clipe é esse daqui que nós temos. Raio-X da adolescência brasileira, veja dados do IBGE sobre estudantes de 13 a 17 anos. Tá? Foi a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o PENSE, né, o acrônimo, né, PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, de 2024, divulgado nessa quarta-feira, agora, dia 25, pelo IBGE, em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação, apresenta um diagnóstico sobre a realidade de mais de 12,3 milhões de jovens entre 13 e 17 anos que estudam nas redes pública e privada no Brasil. Os dados mostram desafios em diferentes áreas, como infraestrutura escolar, violência dentro e fora da escola, saúde mental, entre os estudantes, percepção da imagem corporal. Eu destaco. Então, vamos a essa parte aqui do texto que eu selecionei aqui, dessa parte do texto que eu selecionei para a gente ler juntos aqui. Violência sexual em ambiente escolar. Os indicadores de violência sexual mostram que 9% dos estudantes afirmaram ter sido forçados a ter relações sexuais contra a própria vontade, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Entre as meninas, esse índice chega a 26%. 66% dos casos, o primeiro episódio ocorreu até os 13 anos de idade. Outra questão aqui colocada é a saúde mental e imagem corporal. O bem-estar emocional dos adolescentes brasileiros tem sofrido quedas sucessivas. A satisfação com o próprio corpo caiu de 70,2% em 2015 para 58% em 2024. Isso é significativo. A insatisfação é o dobro entre as meninas, 36,1%, comparado aos meninos, 18,2%. Sendo a aparência física o principal motivo de bullying. Novamente o tema do bullying retornando aqui, né? Bullying nas escolas. Tem 2 pontos aqui que eu queria comentar com vocês. Primeiro que, claro, vai conectar com, acho que, com o próximo clipe que vem aqui, tá? Se não faltar luz de novo aqui, está caindo a luz aqui a toda hora, né? Está dando um trabalho danado para editar esse clipando número 6, tá? Que é essa questão da violência sexual e esse crescimento desses números, tá? De assédio sexual correspondendo ao início dessa polarização entre gêneros que está ocorrendo, masculino e feminino, menino e menina, que está ocorrendo dentro daquilo que a gente vai definir assim como um machismo renitente, um machismo recalcitrante, dentro desse ambiente de polarização criado pelas redes sociais, que até tem repercussões políticas, como o crescimento, a gente sabe, da extrema-direita aqui brasileira, dentro de uma estratégia comunicacional mais ampla, e até risco dizer global, da alt-right, né? A chamada direita alternativa. Tá? Então, tem esse aspecto. O segundo é a questão da saúde mental e imagem corporal. Essa autoconsciência corporal, ou essa, como o texto coloca aqui, tá? Essa insatisfação com o próprio corpo, tá? Em números cada vez maiores,
É claro que tem a ver com essa cultura, claro, de selfies, influencer, filtros no Instagram, etc. Mas é claro que isso é um fenômeno já lá do século XX. As imagens photoshopadas, desde revistas de moda, revistas masculinas, como Playboy e tudo mais, uma coisa que colocava de corpos irreais, photoshopados, tá? É claro que ali era muito, acredito, muito mais dramático lá no século XX, porque tinha aquela coisa do receptor passivo e diante desse conteúdo que era jogado para eles, tá? Restando você a comparar unicamente seu corpo e aquelas imagens photoshopadas. Agora estamos aqui no século XXI, nessa situação ambígua, que nós somos ao mesmo tempo consumidores e produtores de conteúdo. Sabemos disso, né? Somos ao mesmo tempo produtores, a gente posta coisa, a gente diariamente está produzindo conteúdo nas redes sociais, na internet, como aqui, por exemplo, esse Clipando número 6. Estamos produzindo conteúdo, somos produtores de conteúdo, graças à tecnologia, tá? E, ao mesmo tempo, recebemos imagens. Então, nós temos, de certa forma, contato com essas tecnologias que nos melhoram fisicamente. Então, os filtros no Instagram, todas essas estratégias que envolvem a produção de selfies e a criação de um outro eu, que na verdade não existe, um outro eu mais idealizado. Então, de certa maneira, tem um aspecto, se é querer ver o copo meio cheio, meio copo vazio, essa questão dessa insatisfação corporal, há um princípio psíquico da resistência, tá? Entre a imagem que você cria na internet e uma concepção que você tem da sua imagem real, tá? E não aquela hiperreal produzida por aqueles recursos na internet, tá? Há vamos dizer, um mal-estar psíquico entre aqueles corpos hiperreais e seu corpo que é real, que você não aceita devido a essa tensão entre a hiperrealidade e a realidade do seu corpo. Essa tensão não havia lá no século XX, tá? Mas sim uma aceitação resignada que resultava em uma série de outros distúrbios psíquicos, né? Como a psicose e outras coisas. Aqui já temos um outro fenômeno que é colocado aqui no século XXI, tá? Então, há esse elemento que deve ser explorado, inclusive, em termos escolares. Quer dizer, o que é essa imagem hiperreal e o que é você real? Isso passaria por uma coisa que é o letramento midiático e informacional, que a gente já discutiu aqui numa dos clipandos. A necessidade de você compreender o que são essas redes tecnologicamente, como se constrói essa sintase visual e essas narrativas. Uma disciplina como de letramento midiático e informacional, Media and Information Literacy, como coloca a Unesco, né, e a gente já até colocou que o PISA, né, aquela avaliação da OCDE alinhada com a Unesco dos estudantes afiliados, né, ao OCDE, de medir competências educacionais, que agora vai ser medida a partir de 2029 as suas competências midiáticas, Media and Information Literacy, inclusive já colocando a questão da inteligência artificial, tá? Então, eu acho que isso é mais um exemplo da urgência, da necessidade de uma disciplina, ao lado de geografia, matemática, língua portuguesa, etc., história, geografia, também letramento midiático, informacional. É cada vez mais urgente isso. Vamos ao outro clipe aqui. Como envolver os meninos no debate sobre equidade de gênero? Isso se liga à questão que aqui é colocada aqui nessa pesquisa nacional de saúde do escolar, que a gente colocou no clipe anterior. Escolas devem promover espaços seguros de diálogo e escuta e estimular a reflexão sobre os estereótipos para formar cidadãos mais conscientes.
Então, pesquisas como essa estão colocando a necessidade de um espaço escolar para haver uma discussão aberta, de fala, escuta, democrática. Esse trecho aqui do texto que eu selecionei aqui para ler junto com vocês, como fazer na prática? Como criar esse espaço, então, para a discussão sobre equidade de gênero? Para a educadora, que aqui é referenciada na matéria, as conversas conjuntas entre meninos e meninas devem acolher qualquer tipo de opinião ou fala, até para reforçar um ambiente em que a empatia deve prevalecer. Importante abrir espaço para eles falarem o que quiserem. Eles falarem o que quiserem. Independentemente da forma que venha, mesmo que seja extremamente misógino. Precisamos incluir primeiro na conversa para depois começar a desconstruir, indica. Refletir sobre de onde vem esse pensamento e esse olhar para daí começar a trazer outras formas de relacionar que são mais saudáveis, mais afetuosas, respeitosas com todos. Essa questão do julgamento. Uma coisa que eu mais ouço de meninos falando, a partir de opiniões, ou principalmente misóginas, né, que eles colocam, misóginas, machistas, etc., aquela coisa de você está querendo me julgar, eu não quero ser julgado. Isso é uma coisa bem interessante, esse tipo de formação reativa, que é uma formação de defesa, reativa de defesa, em termos psicanalíticos, né? Então, eu acho que esses espaços, né, para discussão, de liberdade de ouvir e falar, começa por essa coisa de evitar a ideia de julgamento. A ideia de julgamento ser substituída pela ideia de desconstrução. Isso é importante. Principalmente em virtude que nós estamos diante de uma geração, essa geração dos nascidos aí do final dos anos 90, a chamada geração Z, que a gente sabe que essa geração aqui no Brasil cresceu na ascensão do fenômeno das redes sociais e principalmente esse fenômeno que eu citei agora há pouco, desse fenômeno global da direita alternativa, da alt-right, que se utilizou principalmente das redes sociais para criar a polarização, ajudado, claro, pelos algoritmos das big techs, tá? Que descobriram, né, que o ódio, o amor, o ódio e a intolerância engajam muito mais do que o próprio amor, tá? Isso é uma questão. Embora tenhamos nascidos do amor, tá? Apesar disso, não é o amor que mais nos engaja nas redes sociais, mas sim justamente o ódio e a intolerância. Eu acho isso paradoxal, tá? Eu acho isso paradoxal. Embora procuremos em vida o amor, a aceitação, o acolhimento, eu acho paradoxal que justamente esses conteúdos são as que mais engajam, os que mais os algoritmos impulsionam. Então, é uma questão crucial. Essa nova geração cresceu dentro desse background, desse contexto cultural de fundo problemático da polarização política, ideológica, de gênero, identidade, de tudo que a gente possa pensar, tá? Principalmente que aí, me permito citar mais uma vez o Mark Deus, esse pesquisador do livro Media Life, que ele fala sempre essa coisa interessante, para mim sempre interessante isso. Se no século XX a gente vivia com as mídias, agora, nesse século, nós estamos vivendo nas mídias. Vivemos dentro delas. De tal maneira que a diferença entre o dentro e o fora desses espaços solipsistas que a gente acaba criando está desaparecendo, né? E o último clipe aqui, para a gente terminar a nossa edição aqui,
meio conturbada aqui, com quedas de luz aqui sucessivas que estão ocorrendo aqui na gravação desse Clipando, é isso daqui, o conceito de não lugar. É um conceito bem interessante, principalmente em geografia, em discussões em geografia. Tá? Esse conceito de não lugar, o não lugar, os não lugares são padronizados e não geram identificação, o que os diferencia dos lugares na geografia. Aeroportos, shopping center, estação de trem, são exemplos de não lugares. Não lugar o que é a definição? Que foi criada pelo etnólogo e antropólogo francês Marc Augé, falecido agora em 2023. Não lugar é um recorte do espaço caracterizado pela sua utilidade e transitoriedade. Não há, em um não lugar, elementos capazes de gerar vínculo ou sensação de pertencimento, ainda que ele seja compartilhado e ocupado pelos indivíduos. São espaços que estão se proliferando que criam essa relação paradoxal. Embora compartilhados e ocupados por muitos indivíduos, eles são caracterizados pela sua transitoriedade e a incapacidade de criar vínculos entre as pessoas, embora tão próximas, tão distantes. São espaços funcionais e formados por estruturas padronizadas, o que faz com que elas sejam facilmente identificados em qualquer parte do mundo. Tá? A função deles é principalmente o consumo, o comércio, o trânsito de pessoas. Tá? Então, são os aeroportos, estação de trens, metrô, shopping center. Shopping centers podem ser considerados não lugares. Tá? Resumo sobre o não lugar. Esse aqui eu destaco essa parte aqui do texto, que ele vai colocar aqui nesse texto, que é da onde? É do UOL, é um site chamado Brasil Escola, que é dentro lá do UOL, que ele coloca aqui shopping center, rodoviárias, aeroportos, estações ferroviárias, hotéis, feiras, supermercados, restaurantes e redes de fast food, postos de gasolina, estacionamentos, tá? Que ele coloca aqui dessa seguinte maneira. Resumo sobre o não lugar. Não lugar é um recorte do espaço caracterizado pela transitoriedade, etc. Tem diversas funções, sendo a principal delas o consumo, o comércio e a troca de informações. Os não lugares não são únicos e suas estruturas físicas são padronizadas, o que torna fácil a identificação desse tipo de espaço em qualquer lugar no mundo. Tá? O não lugar é o oposto ao lugar da geografia, que é tão discutido na geografia. O lugar, na geografia, é o espaço da vivência do indivíduo, sendo repleto de significados e identidade. Qual a importância numa disciplina de geografia? Esse conceito do Marc Augé. Eu considero uma ferramenta fenomenal para o ensino médio, esse conceito de não lugar, fenomenal principalmente para o ensino médio, tá? Porque permite para os alunos transitarem da geografia descritiva, desde a velha geografia, a física, mas a geografia descritiva, uma geografia mais crítica e humanista, tá? Dentro do currículo de geografia, eu acredito que se encaixa perfeitamente nos estudos de globalização, urbanização e a relação entre o homem e o meio, tá? Principalmente aqui dentro da geografia econômica, que aí começa a se discutir essa questão desses lugares padronizados e dessa cultura globalizada, tá? Então é interessante isso, como isso se prolifera e cada vez mais é dominante. A gente sabe que há movimentos de tentativa de ocupação desses espaços públicos criados artificialmente, tá? Como, por exemplo, os famosos rolezinhos que causaram a fúria e o terror e o pânico na classe média, lá pelos idos dos governos Lula, o segundo governo Lula, a ascensão da classe C,
acho que vocês estão lembrados disso, o fenômeno dos rolezinhos. De repente, a classe C conseguia ter acesso a shopping centers, pátios de alimentação, lugares que outrora eles estavam segregados. Eles tentaram ocupar esses espaços, os famosos rolezinhos, que é um exemplo dessa coisa de tentativa de ocupação de não lugares, tornando em lugares que são justamente o espaço para a construção da identidade, da memória, do afeto, diferente do espaço não lugar, que é o espaço genérico. Tá? É interessante, há vários tipos de atividades que dá para fazer, como, por exemplo, no caminho da sua casa para a sua escola, por quantos não lugares você passa? Tá? Isso aqui é um princípio de estudo etnográfico. Tá? Uma etnografia do efêmero, a gente poderia dizer. Então, terminais de ônibus, supermercados, que são sempre caracterizados, e isso começa a entrar com a questão da entrega por aplicativos. Como isso, esses não lugares começam a entrar dentro do próprio espaço privado, do lugar. Isso é outra questão, né? Então, é bem interessante como proposta de trabalho. Então, por exemplo, o grupo escolheu um objeto, um terminal de ônibus, um supermercado, e assim por diante, e, por exemplo, criar um roteiro de observação dos não lugares. Existem elementos que remetem à cultura local ou o espaço é genérico? Tá? Para caracterizar se isso é um não lugar ou um lugar. As pessoas interagem entre si nesses lugares ou apenas com dispositivos e sinalização? Por exemplo, relações protocolares, de papéis pré-estabelecidos. Qual o tempo de permanência e o objetivo principal daquelas pessoas naquele espaço? Isso resulta em trabalhos de observação, trabalhos etnográficos, uma espécie de etnografia do efêmero, assim, fantásticos, dentro de uma disciplina como geografia, fazendo essa transição de uma geografia mais descritiva para uma geografia econômica, discutindo a globalização e a urbanização, e uma geografia mais humanista, a geografia humana. Tá? E como esses não lugares podem estar cada vez mais tentando se homogeneizar, como, por exemplo, a proliferação de shopping centers, essa verdadeira criação, como a gente pode dizer, de uma esfera pública artificial, genérica. Né? Muito bem. Então, isso dá insights interessantes, viu? Então, terminamos essa edição meio turbulenta aqui, com quedas sucessivas de luz, edição aqui do Clipando número 6. Então, legal, muito obrigado aqui. Não se esqueça, né? A gente tem que sempre colocar isso. Se inscreva aqui no canal do Simpro Santos e região, se inscreva, e aquela coisa toda, ativa o sininho, dê o like, né? Dê o like aqui para o nosso conteúdo ser considerado relevante para os famosos algoritmos, né? Pelo menos aqui da plataforma do YouTube. Não se esqueça do like, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações e os novos conteúdos aqui do canal do Simpro. Valeu, gente. Muito obrigado aqui pela sua audiência. Valeu, tchau. Até o próximo Clipando, na próxima semana, o número 7. Tchau, gente.